Pastora Jussara, eu vou te provar que Paulo mandou que as mulheres ficassem caladas na igreja. Há textos na Bíblia que são usados para calar mulheres, para impedir que essas mulheres ministrem, até façam algumas acreditarem que Deus as quer silenciosas, passivas e sem voz. Você realmente acredita nisso? Graça e paz. O tema hoje está pesado, não sei se você vai aguentar essa conversa, mas eu estou aqui preparada. Deus abençoe você onde que você esteja. Vem para a Bíblia. Há textos na Bíblia que são usados para calar mulheres, para impedir que essas mulheres ministrem, até façam algumas acreditarem que Deus as quer silenciosas, passivas e sem voz. Você realmente acredita nisso? Bem, eu sei que sim, e por anos, muitos te acorrentaram nesta palavra. Mulheres caladas. Mas, será que Deus realmente concorda com essa ideia? Ou será que existe contexto, propósito, história e interpretação correta? Mulheres caladas. Deus concorda? Eu quero dizer para você que Deus nunca silenciou mulheres. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Deus nunca silenciou mulheres. Deus sempre as levantou. E eu vou te provar dentro da palavra. Eu vou te provar na palavra. Antes de falar dos textos difíceis, nós precisamos olhar para o caráter de Deus. Vamos lá? Vamos falar de Débora? Débora foi juíza, profetisa, líder nacional. Se você pegar lá, abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 4 e 5, você vai ver. Débora, ela julgava, ela liderava a guerra, profetizava, ela governava. Se Deus quisesse mulheres caladas, não teria colocado Débora no mais alto cargo civil e espiritual, meu querido. E o que falar de Esther? Esther foi levantada para falar diante do rei. O texto diz: quem sabe se não foi para este tempo que chegaste ao reino. Esther abriu a boca e salvou uma nação inteira. Vale um glória a Deus. Vale um aleluia seu aí? Vale. E que falar da profetisa Hulda? A profetisa consultada por sacerdote e por reis. Consegue entender isso? Sacerdotes procuravam a profetisa Hulda. Reis procuravam a profetisa Hulda. Mas que Deus é esse que quer você, mulher calada? Quando o livro da lei foi achado, o rei, chamado Josias, mandou perguntar à profetisa Hulda, e não a um sacerdote homem. E não a um sacerdote homem. E o que falar de Maria? O que falar de Maria Madalena? O que falar de Ana, de Isabel? Todas foram usadas por Deus para anunciar, para cantar, para profetizar e para declarar palavras do céu. Mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Meu Jesus! Jesus confiou a mensagem mais importante da história a mulheres. Deus não silencia mulheres. Ele chama mulheres como você. Pastora Jussara, eu vou te provar que Paulo mandou que as mulheres ficassem caladas na igreja. Aqui está o ponto que muitos não estudam, que muitos não entendem. O problema não era ser mulher, era a desordem em Corinto. Lê 1 Coríntios 14, 34 e 35. Lê, medite, estude. A igreja de Corinto, ela era extremamente confusa. Tinha interrupções na hora do culto, debate em voz alta, manifestações sem ordem. Lê.
Quando Paulo diz ali ficar calada, o que ele está dizendo? Não interrompa o culto, não fale por cima do pregador, não tumultue a ordem espiritual desse culto. Isso aqui não é uma regra universal, não é uma regra que você tem que ficar calada. Entrou calada, sai muda. Entrou quieta, sai muda. Não! Ele estava dizendo, não interrompa o culto, vocês estão interrompendo o culto. O pregador está pregando, vocês estão falando por cima do pregador. Vocês estão tumultuando a ordem espiritual do culto. Se você parar para analisar, Paulo também manda os homens ficarem calados 3 vezes no mesmo capítulo. 1 Coríntios 14, 28 a 30. Quando algo ali não estivesse em ordem. Ou seja, não era um mandamento eterno. Era uma regra de organização do culto. Vê se entende. Para de falar besteira. Para de ensinar besteira. Aí quando você pega em 1 Timóteo 2, Paulo corrige falsos ensinos locais. Sabe o que estava acontecendo em Éfeso? Falsas profetisas, mulheres sendo enganadas por mestres gnósticos, estava tendo confusão doutrinária. Aí Paulo pede silêncio temporário até que aprendessem. Isso não significa mulher não pode falar. Irmãos, em nome de Jesus, minha filha, acorda. Deus me traz aqui com ousadia, com autoridade para dizer para você o que nunca ninguém quis dizer para você. Deus está aqui me trazendo de longe, me colocando dentro da sua casa para te dizer. Essa história que mulher não pode falar não existe. Não existe. Aquilo ali era temporário. Paulo não fala isso como regra. Na verdade, mulher deve aprender primeiro para falar com maturidade depois. Mulher deve aprender primeiro. Quando Paulo está dizendo, fiquem caladas, ele está dizendo, primeiro aprendam, para depois falar, ensinar com maturidade. 1 Timóteo 2,11, ele vai dizer, aprendam. Se Deus não quisesse que ensinassem, por que mandar aprender, irmãos? Se Deus não quisesse que as mulheres ensinassem, por que mandar aprender? A própria Bíblia vai dizer que Paulo, o próprio Paulo, ele reconhece mulheres que ensinam e profetizam. Então essa matemática que mulher tem que ficar calada, que mulher não pode pregar, que mulher não pode ensinar, que mulher... Isso não bate essa conta. Porque Priscila ensinou Apolo, vai ler lá em Atos 18, 26. E quem era Apolo? Um grande pregador. A Bíblia vai dizer, explicaram a ele com mais precisão o caminho de Deus. Priscila ensinou pregador homem. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, que mulheres profetizavam no culto. Ou tem alguém aí para deixar nos comentários, obrigada Jesus? Paulo dá até instruções, irmãos, de como elas deveriam falar com decência. Se pudessem profetizar, que é falar em nome de Deus, porque não poderiam ensinar, se elas podiam profetizar, como que elas não iam ensinar, irmãos? A Bíblia vai dizer em Atos 21, 9, que Filipe tinha 4 filhas profetisas. Eram reconhecidas por toda a igreja. Ou essas correntes estão sendo destruídas, quebradas, estão sendo destruídas hoje da sua vida, mulher, em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pastora Jussara, então o que Deus quer? Deus não quer mulheres caladas, mas mulheres maduras. O que Deus quer de você é que você seja uma mulher madura.
O que Deus quer? Quer mulheres sábias, mulheres cheias da palavra, mulheres disciplinadas no espírito, mulheres com voz, mulheres que falam vida, mulheres que anunciam o evangelho. O silêncio que Deus pede não é da boca, é o silêncio do ego, da vaidade, da briga, do barulho sem propósito. Entenda que quando o Espírito Santo enche uma mulher, Deus mesmo diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ô glória. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Irmãos, para que Deus vai derramar o espírito dele? Para você ficar calada? Não, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizarão. Essa é a voz que Deus quer. Profética, cheia do Espírito e cheia de verdade. A Bíblia é clara. Deus não concorda com silêncio imposto. Eu vou repetir. Deus não concorda com silêncio imposto. Escreve aqui. Deus não concorda com silêncio imposto. Mas Deus concorda com ordem. Deus concorda com maturidade. Deus levanta mulheres para falar, para ensinar, para profetizar e para liderar. Quem cala uma mulher, cala um instrumento de Deus. Deus abençoe você. Como eu espero que você tenha aberto a sua visão espiritual. Fale o que Deus lhe mandar. Seja madura naquilo que Deus te der para fazer. O Senhor te abençoe e compartilhe, porque nós precisamos destravar ministério de mulheres. Eu disse sim para Deus. E você?